Olá, queridos estudantes do 7º ano, muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 39 tem como objeto de conhecimento as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. E o detalhamento, o início da colonização da Amazônia, a construção do Forte do Presépio em 1616 e o sistema de capitães de aldeia de 1616 a 1686. Vamos então à nossa aula. Muito bem, turmas. Então vamos explorar mais sobre a colonização da região amazônica. Essa colonização, ela estava intimamente ligada ao contexto do mercantilismo europeu. O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas que visavam o fortalecimento dos estados nacionais na Europa entre os séculos XVI e os séculos XVIII. E como é que isso vai se desenvolver, se desenrolar na nossa região? Bom, um dos princípios do mercantilismo é que para uma nação ser forte econômica e politicamente, ela teria que ter uma enorme capacidade de angariar recursos naturais e vendê-los e exportá-los. E nessa relação, as colônias elas vão ter uma conexão muito forte com as suas metrópoles. E aí a gente inicia falando sobre essas expedições e a colonização portuguesa na região. Então, o início da colonização da Amazônia remonta aos primeiros anos do século XVII, quando os portugueses intensificaram seus esforços para explorar e consolidar o controle sobre essa vasta região. A Amazônia, com sua exuberante biodiversidade e recursos naturais, tornou-se alvo de interesses para os colonizadores europeus em busca de riquezas e territórios estratégicos. Então, nós vamos ter, inicialmente, essa exploração concentrada principalmente nas margens do rio Amazonas. A gente percebe, então, um interesse inicial em relação aos potenciais econômicos da região e também em relação ao caráter militar. Vai ser uma área, como a gente vai observar no decorrer da aula, que vai ser bastante cobiçada por outras nações estrangeiras que não vão respeitar os limites estabelecidos por alguns tratados que vamos já observar. Então, garantir a ocupação desse território é fundamental para manter os interesses da metrópole. Nesse sentido, a gente vai ter as expedições na região que vão ocorrer desde o século XVI e elas também são fundamentais para mapeamento e exploração da área. Então, essas expedições, elas desempenharam um papel significativo na exploração, no mapeamento e na colonização dessa vasta região a partir do século XVI. Nós vamos ver diferentes expedições que foram organizadas por colonizadores europeus para penetrar nas densas florestas e desvendar os segredos dessa imensa área. Então, vamos ter algumas expedições e as mais significativas que a gente pode citar, vai ser a expedição de Francisco de Orellana, ali na primeira metade do século XVI. Essa vai ser a primeira expedição que vai contornar o rio Amazonas. Quase um século depois, vamos ter a expedição de Pedro Teixeira, que também vai ser fundamental no mapeamento da extensão do rio e também que ele vai delimitar as fronteiras entre Portugal e Espanha em relação à região. E aí a gente cita, por que entre Portugal e Espanha? Porque a gente não pode esquecer de alguns acordos que foram estabelecidos anteriormente que dão uma noção do panorama estratégico de como estava dividida essa região. E aí a gente traz aqui o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 entre Portugal e Espanha. Esse tratado, ele dividiu as terras recém-descobertas, e a gente coloca aqui esse termo
dão uma ênfase a ele, por quê? Porque esse termo foi o termo utilizado no tratado, que eles consideravam dessa forma os europeus, que eram terras que foram descobertas por eles. No entanto, a gente sabe, a gente problematiza esse termo hoje, né? Já que na região já moravam milhares de povos indígenas, portanto, não tem como se descobrir algo que já era habitado, que já era conhecido por diferentes povos indígenas. Então, a ideia do Tratado de Tordesilhas era dividir essas terras que foram encontradas pelos europeus, pela Espanha e por Portugal, para tentar minimizar conflitos entre os dois países. E por que esses dois países eles estão em destaque? Porque são os países pioneiros no processo das grandes navegações a partir do século XV. Portugal sai na frente nesse processo, no entanto, os portugueses eles vão sair aqui da Península Ibérica e contornar a costa africana. O objetivo inicial dessas expedições era encontrar uma rota alternativa para chegar até o Oriente em busca das especiarias, que eram produtos muito rentáveis na Europa. A Espanha, por outro lado, ela precisa encontrar um outro caminho, ela vai financiar a expedição de Cristóvão Colombo, que vai margear o Atlântico, atravessar o Atlântico em direção ao oeste e chegar até a América no ano de 1492. Então, eles chegam à América no ano de 1492. E aí nós temos então essa descoberta com muita aspas aqui que eles colocam, certo? Esse encontro desse novo território. Então, já que a Espanha ela consegue encontrar essas novas terras, Portugal também vai reivindicar um pedaço desse território, a posse desse território. Então, com o intuito de minimizar esses conflitos, vai ser assinado o Tratado de Tordesilhas, que diz o seguinte: a partir de um meridiano que fica a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, as regiões a leste, essas regiões aqui, pertenceriam a Portugal, enquanto todo o restante, toda a extensão territorial a oeste pertenceria à Espanha. Então, de acordo com essa lógica, de acordo com a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a parte que competia a Portugal era somente a região litorânea do Brasil, a costa brasileira, onde eles vão construir, dividir a área em capitanias hereditárias, aquelas 15 faixas de terra divididas em 14 capitanias, com uma tentativa inicial de colonizar o território. E aí a gente fica a pergunta, já que a parte que competia a Portugal era somente aquela a leste, somente aquela região costeira do Brasil, como é que Portugal vai conseguir avançar e dominar todo o território brasileiro, já que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, aquela região pertenceria, ou essa região pertenceria à Espanha. E aí a gente vai observar no decorrer da aula. Uma vez que a Espanha, no século XVI, ela não possuía interesses em relação à colonização da região. Então, a Espanha vai dar pouca atenção a essa região. Vamos observar aqui no texto. Devido à falta de fontes de riqueza imediata, a Espanha vai deixar essa região de lado. Por que essa falta de interesse inicial? Porque a Espanha, logo que ela entra em contato com as civilizações asteca, inca, no início do seu processo de colonização, ela já encontra recursos muito rentáveis. Ela vai encontrar ouro, ela vai encontrar prata nas minas de Potosí. Então, para a Espanha, essa falta de recurso imediato vai fazer com que ela perca o interesse momentâneo sobre essa região. Então, ela vai se concentrar mais no que a gente vai chamar de América Espanhola. Além disso, a densidade da floresta, as dificuldades encontradas, elas vão justificar essa falta de prioridade para os colonizadores espanhóis. E nesse meio tempo, vai ocorrer um interesse crescente na Amazônia a partir da segunda metade do século XVI, especialmente por holandeses, franceses, ingleses e irlandeses. Por que a gente vai ter esse interesse? Lembra lá que está dividido entre Portugal e Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas? No entanto, as outras potências europeias que vão
investir nas grandes navegações tardiamente, elas não vão considerar esse acordo válido, vão achar muito injusta essa divisão do mundo em duas partes entre Portugal e Espanha. Então não vão levar em consideração os termos do Tratado de Tordesilhas. E na tentativa de buscar essas riquezas, de buscar essa fonte de renda na colônia, eles vão passar a fazer incursões no território, vão invadir esse território. E aí a presença portuguesa na Amazônia vai se tornar mais atuante. Então nós vamos ter essa presença que foi se consolidando, mesmo que inicialmente a região não estivesse claramente definida pelos termos de Tratado de Tordesilhas. Professora, como assim que não está claramente definida, já que lá a gente viu no mapa que está bem definido? Porque o que vai acontecer? Os portugueses eles vão começar a investir na ocupação do território no início do século XVII. E nesse período, é importante a gente lembrar como é que estava a situação geopolítica ali de Portugal e Espanha. Porque o que aconteceu? Esse momento a gente chama de União Ibérica, que inicia em 1580 e vai até 1640. O que é a União Ibérica? É a união entre as duas coroas ibéricas, as duas coroas que fazem parte ali da Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. Só para a gente relembrar um pouco, o rei Dom Sebastião, ele vai para uma guerra na região que hoje é o Marrocos, ali no norte da África, e ele falece, ele desaparece em guerra. Então, o corpo dele não foi encontrado depois disso, tanto que os portugueses ficaram tendo uma campanha meio que messiânica, campanha chamada de sebastianismo, os portugueses esperando o retorno do seu rei. E ele era um rei muito jovem e não deixou herdeiros. E aí gera um problema de sucessão dinástica. Ele pertencia à dinastia de Avis. Então, a gente tem aí o final da dinastia de Avis com essa crise sucessória. Então, rei Dom Sebastião falece em guerra, o seu parente mais próximo era um tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que também ele estava em idade bastante avançada e falece 2 anos depois, em 1580. E não tem mais herdeiros direto para assumir o trono português. Nesse momento, vão se levantar 3 nomes disputando o trono, reivindicando o trono, e um deles é de Filipe II, rei da Espanha. Ele era um neto de um tio-avô, de um antigo rei de Portugal. Então ele vai reivindicar o trono, ele inicia ali uma batalha e ele também vai ser apoiado por parte da nobreza portuguesa que via nos sucessos da Espanha uma oportunidade de crescer ainda mais, fazer com que Portugal crescesse ainda mais economicamente. Então, em 1580, ocorre a união das duas coroas ibéricas e aí o termo União Ibérica. A gente tem agora Filipe II, rei da Espanha, que se torna, portanto, Filipe I, rei de Portugal. Então, na tentativa de evitar conflitos com a nobreza e com a burguesia portuguesa, o rei Filipe I, ele assina um decreto de Tomar. Esse decreto ele estabelece uma certa autonomia para Portugal. Então, ele não vai mexer na administração portuguesa. O que cabe a Portugal, fica com os administradores portugueses. Agora, olha só, se os portugueses têm na sua colônia, agora o território brasileiro, a colônia de Portugal, ela não é mais de Portugal, ela também pertence à coroa espanhola. Então isso vai fazer com que os portugueses eles passem a avançar mais no território, a interiorizar mais essa colonização, já que o rei da Espanha também agora é rei de Portugal. E voltando para o nosso texto, essa situação destacou a necessidade de acordos adicionais entre Portugal e Espanha, já que o juramento de Tomar, ele precisava ser aí reformulado e reafirmado. Então a gente vai observar isso com o Tratado de Madrid em 1750. O que foi o Tratado de Madrid? Esse tratado ele foi um acordo entre Portugal e Espanha para resolver as disputas territoriais entre as duas nações. Então, de acordo com esse tratado, foi estabelecido o conceito de utis possidetis. O que é esse conceito? É um conceito que atribui a posse da terra àquele a quem o
ocupa. E nesse sentido, já que os portugueses estavam há mais tempo no território, já que com a expedição de Pedro Teixeira, é um português que faz a expedição no século XVII e toma posse da região amazônica, de uma parte dessa região, em nome de Portugal. Então agora nós vamos ter esses limites redefinidos. Então o Tratado de Tordesilhas agora, ele é uma lei morta, não está mais em vigor, já que o Tratado de Madrid ele vai restabelecer essas fronteiras com o intuito também de minimizar conflitos entre portugueses e espanhóis. Então, vamos ter, a partir do início do século XVII, esse princípio de colonização, que ele vai se efetivar com a construção do Forte do Presépio. Em 1616, ocorreu a edificação do Forte do Presépio em um local estratégico da capitania do Pará, que vai marcar o início da empreitada portuguesa para expandir o seu domínio sobre a região amazônica, que estava sob o controle dos reinos ibéricos. E nesse meio termo, a gente vai ter então aqui um problema, que essa região, ela representava um problema militar, porque essa região, ela era porta de entrada, ela acabou sendo porta de entrada para que outras nações estrangeiras começassem a invadir o território. A gente vai ter em 1612 os franceses fundando a França Equinocial na região do Maranhão, vão fundar São Luís. Então, por isso, é muito importante que os colonos que estão estabelecidos na região defendam essa região. Então, a construção do Forte do Presépio, ele vai representar essa base militar para expulsar os estrangeiros e vai dar origem à cidade de Belém. Vamos observar, então, aqui os objetivos do Forte do Presépio. Então, o objetivo inicial, facilitar o controle total da bacia amazônica por parte de Portugal e possibilitar a progressiva dominação das terras pertencentes à Espanha. Então, o objetivo inicial aqui que nós vamos ter é esse controle militar, essa área, ela servindo como ponto estratégico militar para a defesa do território. Qual o resultado disso? Vai ter um aumento do processo de esvaziamento populacional das comunidades indígenas na região. Ora, por que a gente vai ter esse esvaziamento populacional? Porque os colonos, quando eles se estabelecem nesse território, eles estão afastados da parte nordeste do Brasil, da costa, onde estavam as capitanias hereditárias, estavam sendo empreendidos a produção açucareira e a mão de obra os africanos escravizados, era muito comum na região do Nordeste brasileiro para a produção de açúcar. Enquanto que os colonos que estão nessa região, na região amazônica, eles sofriam com a falta de mão de obra. Então, na medida em que eles vão estabelecendo essas fortificações, vilas na região amazônica, eles vão em busca de mão de obra para a produção econômica da região. E já que é muito difícil para eles e caro o empreendimento da mão de obra africana, eles vão investir na caça aos indígenas para a mão de obra escravizada, para os trabalhos que vão ser necessários ser exercidos na região. Então, a gente vai observar nesse meio tempo também a divisão do território em capitanias. Então, nós temos aqui as capitanias da Amazônia. As capitanias são aquelas que podem ser da coroa portuguesa e também vão ser empreendimentos que serão doados a empreendimentos particulares, a pessoas, a famílias, a grupos que tenham dinheiro para investir nessas capitanias. Então a gente observa aqui a capitania do Maranhão, que vai ser estabelecida em 1615, é uma capitania do governo português, assim como do Pará e do Gurupá. Então percebam que a partir aqui de 1615 vão ser abertas várias capitanias para dar conta da colonização e da produção econômica da região. Então o estabelecimento dessas capitanias militares
ela significava para a coroa o desenvolvimento de uma ocupação fundada numa vila erigida pelo donatário. Então, o donatário ele tinha essa responsabilidade de proteger a região, de ocupar a região e desenvolver alguma atividade econômica. Isso vai gerar alguns atritos, né? Os constantes protestos dos donatários contra a interferência dos moradores e dos governadores das cidades, tanto de Belém quanto de São Luís, né? Isso vai revelar uma lógica particular nessa ocupação. Eu vou destacar para vocês um nome de uma família, a família Coelho de Carvalho, que vai fundar aqui, que vai ganhar o direito de explorar a região aqui da capitania de Cametá e também aqui em Cumã, Tapuitapera. Então, é um nome muito emblemático na região. O caso de Antônio Coelho de Carvalho e seus descendentes, uma vez que eles tiveram dificuldades em relação a Tapuitapera, próxima à cidade de São Luís. No entanto, a capitania de Cametá também vai ser uma constante fonte de problemas. Quais são os problemas? Quais são as complicações que eles vão relatar? Elas estavam ligadas à dificuldade de povoar a região, à repetida interferência dos moradores do Pará e das autoridades, e em relação ao reconhecimento dessas doações, que muitos colonos acabavam não reconhecendo a legitimidade das doações a essas capitanias. Então, as capitanias elas vão desempenhar papel também fundamental nesse processo de colonização, já que é um empreendimento, a maior parte deles particular, então vai eximir a coroa de demandar recursos do governo para esses empreendimentos. E agora, temos as capitanias, temos alguns fortes sendo estabelecidos. Vamos ver agora sobre a relação do trabalho, como vai ser configurada a mão de obra nesse processo de colonização. Então, vai ser instituído o sistema de capitães de aldeia. Que é esse sistema? Então, nessa fase inicial do plano de colonização da Amazônia por Portugal, teve início sob os termos da Carta de Lei datada de 10 de setembro de 1611. Então, esse documento estabelecia a implementação de um método de organização do trabalho dos povos indígenas na região, conhecido como Sistema de Capitães de Aldeia. Então, esse sistema, de acordo com a lei de 1611, a alocação de indígenas para o serviço real e dos colonos era dividida em duas categorias: os indígenas repartidos ou livres e os indígenas escravos, ou melhor, os indígenas escravizados. Então, essa lei ela vai definir os termos para a regimentação da mão de obra indígena. E aí a gente vai ter os indígenas repartidos ou livres, eram aqueles que consentiam em serem transferidos pacificamente de suas aldeias nativas para os assentamentos dos colonos e próximos das missões. E os indígenas escravizados eram aqueles capturados durante os resgates e guerras justas, bem como aqueles trocados como prisioneiros nos conflitos entre tribos. Então a gente vai ter nesse meio tempo algumas formas legais de arregimentação da mão de obra indígena. Os descimentos, que são aqueles em que os indígenas eles são convencidos a deixarem suas aldeias e seguirem para as missões ou para os repartimentos. E nem sempre esse convencimento era espontâneo, muitas vezes era de forma coercitiva. Vamos ter também os descimentos, as repartições, são todas formas de conseguir a mão de obra desses escravizados. Os resgates, aqueles em que os colonos eles vão resgatar indígenas que são prisioneiros de outras tribos, oriundos de guerras intertribais, e por esse resgate, os indígenas teriam que trabalhar alguns anos para os colonos. Então, essas são algumas formas de controle para conseguir essa mão de obra. Então, vamos observar aqui no nosso texto.
De acordo com essa legislação, cada aldeia era designada para ter um capitão responsável por diversas atribuições, que aí serão os capitães de aldeia. Então, quais são as atribuições dos capitães de aldeia? Garantir e executar as responsabilidades atribuídas pela coroa portuguesa à aldeia. Então, ele vai ser responsável para garantir que as leis, as diretrizes da coroa sejam respeitadas, sejam seguidas, além de supervisionar os métodos de recrutamento e subjugação da mão de obra indígena. Também era responsável por administrar a distribuição e locação dos indígenas entre colonos, missionários e os serviços reais da coroa portuguesa. Então, já que essa mão de obra era uma mão de obra difícil de conseguir, era uma mão de obra muitas vezes escassa, então esses capitães de aldeia, eles teriam que administrar muito bem essa distribuição. Isso acabava gerando em vários atritos, já que os colonos se sentiam lesados, os missionários não concordavam com esses métodos de escravização e de imposição da mão de obra indígena. Então, o capitão de aldeia ele deveria administrar essa distribuição e os conflitos também que ocorriam advindos dela. Deveria também desempenhar funções judiciais, tanto civis quanto criminais, incluindo julgamento e imposição de punições. Então, ele atua também aqui como um juiz, como responsável pela lei e a ordem da região, além de monitorar o pagamento dos salários aos indígenas, e um salário aqui com bastante aspas, porque normalmente eles não recebiam uma atribuição por esse trabalho, um pagamento por esse trabalho. Então era para evitar que eles fossem explorados. E a gente vê que isso está tudo muito bonito no papel, né? Mas qual é o resultado disso? Os capitães de aldeia exploravam os nativos em seu próprio benefício, tirando vantagem deles. Então a lei promulgada para regular essa relação entre os colonos e os indígenas, ela acabou tendo vários efeitos negativos, né? Então, a função dos capitães de aldeia era originalmente destinada a garantir a execução das responsabilidades atribuídas pela coroa às aldeias indígenas. No entanto, esses capitães frequentemente acabavam explorando os nativos para o seu próprio benefício. Além disso, a lei de 1611, ao invés de proteger os indígenas, acabou ampliando ainda mais a sua escravização. Então, de certa forma, eles deveriam ser protegidos. Era uma lei criada para regulamentar esse acesso à mão de obra indígena, mas ele acabou fazendo com que a exploração aumentasse ainda mais. E as ações brutais dos colonos com os nativos desagradavam os missionários religiosos, o que acabou acarretando no aumento da disputa entre os colonos e os missionários pela mão de obra indígena. E qual é, então, o resultado? Né? Vamos ver aqui o fortalecendo o domínio, a estratégia do Forte do Presépio e o sistema de capitães de aldeia na Amazônia colonial. Qual foi o resultado de todo esse processo? A gente vai ter um importante marco para o estabelecimento do domínio militar na região. O estabelecimento do Forte do Presépio, ele marca esse início da colonização, marca ali o início da cidade de Belém, e a partir do Forte do Presépio, que foi instalado em 1616, a gente vai observar esse marco inicial para a defesa e exploração colonial. Paralelamente, o sistema de capitães de aldeia foi uma estratégia utilizada por Portugal para organizar o trabalho dos indígenas da Amazônia, embora tenha sido marcado, como a gente viu, por explorações e abusos. Então, a ideia central do sistema era designar um capitão para cada aldeia, conferindo a ele a figura de poder e supervisionar a administração local e controlar o uso dessa mão de obra. Esse sistema ele vai permitir Portugal implementar suas políticas coloniais e manter um certo grau de controle sobre os atritos em relação ao acesso a essa mão de obra. No entanto, o que a gente viu foram abusos cometidos e o recrudescimento da violência em relação aos povos indígenas.
Muito bem, finalizamos então a nossa aula.